Você aí também já se perguntou o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É justamente isso que você vai descobrir hoje. Este é o 14º episódio da série Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Eu sou a Sara Braga. Olá, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Minutos de Saber. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Sara. E aí, gente? Tudo ok por aí? Hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre deu debates, muitas discussões, inclusive na minha época de infância. O que surgiu primeiro? O ovo? Ou a galinha? Ou a galinha? E alguns falam assim, mas se surgiu primeiro o ovo, quem é que pôs o ovo? Pois é. E se apareceu primeiro a galinha, da onde que ela veio? Né? Então De qual ovo que ela veio? De qual ovo que ela nasceu? Pois é, então essa questão, né, na nossa infância sempre foi muito presente, era aquela brincadeira que às vezes um amigo fazia com o outro, e de vez em quando vinha essa perguntinha incômoda, né, e que a gente nunca sabia responder direito. Vamos tentar ver se a gente dá uma resposta satisfatória aqui. Pois né? é, vamos lá. Pois é, vocês sabem que a nossa galinha doméstica nem sempre foi galinha, né? É verdade. Pois é, as pessoas que são criacionistas acham que Deus já criou todos os animais do jeito que eles são hoje. Né? Então acham que a galinha que nós conhecemos, a galinha doméstica, né? Aquela galos domésticos, ela sempre foi daquele jeito, né? Sempre daquele jeitinho. Né? Então eles não acreditam na evolução. Né? Mas a verdade, gente, é que, contradizendo, né, a opinião dos chamados criacionistas, existem muitas provas, muitas e muitas provas, sobre a evolução das galinhas. Né? Como que elas surgiram, de onde elas vieram. Né? E as galinhas, na verdade, elas tiveram, a galinha doméstica, né, essa que a gente tem aí ciscando no nosso quintal, elas tiveram uma origem numa outra galinha, que é o galos, né, que existia ali na Índia, na China, e ela foi domesticada por volta do ano 3200 a.C., e depois na China por volta do ano 1600 a.C. Então aquele galos é o antecessor da nossa galinha doméstica. E acredita-se que ela acabou sendo domesticada para finalidades de, claro, comer a carninha dela, aproveitarem dos ovinhos, e também existem indícios que faziam rituais com aqueles bichinhos, né? Então, a nossa galinha de hoje nem sempre foi a galinha que nós conhecemos. Antes dela, existia o galos. Isso é muito interessante, porque hoje nós sabemos, pasmem, que a nossa galinha, como outras aves, é um dinossauro. Elas são dinossauros. Sim. Nós sabemos que os dinossauros, né, surgiram lá por volta do período Triássico, entre 243 e 233 milhões de anos. E eles foram extintos há 66 milhões de anos. Havia dinossauros que eram chamados aviários e não aviários. Os não aviários desapareceram, mas modernas pesquisas genéticas e indícios fósseis sustentam que a galinha é um descendente de alguns dinossauros aviários, que evoluíram para dar forma aos pássaros. Gente, os dinossauros botavam ovos de casquinhas frágeis, né? E também faziam ninhos. Os dinossauros, a gente tem aquela imagem de dinossauro, aqueles répteis gigantes e monstruosos, mas também existiam dinossauros pequenininhos. Gente, inclusive na Antártida era muito diferente há uns 67 milhões de anos, né, Felipe? Era um ambiente mais tropical, nada de gelo. E sem essa cobertura de gelo da atualidade, havia dinossauros aviários como dromeossauros, que apresentavam penas.
pasmem, gente, apresentavam penas. Dinossauros com penugens. Com penugens. Por lá voavam os vegáveis iai, prováveis ancestrais dos patos modernos. Pois é. E vocês sabem que a ciência agora praticamente já consolidou, né, que as galinhas, né, não apenas são descendentes dos dinossauros, mas elas são dinossauros. Não resta qualquer dúvida de que as aves são dinossauros. Essa é uma afirmação do paleontólogo argentino Dr. Luiz Maria Chiappe, diretor do Instituto dos Dinossauros do Museu de História Natural de Los Angeles, nos Estados Unidos. Luiz é um conceituado especialista no assunto, autor de livros como Dinossauros Glorificados, de 2016, e coautor de obras importantes, tais como Caminhando sobre Ovos, de 2001, e Pássaros de Pedra, de 2016. Pois é, gente. Inclusive já foram documentados mais de 20 espécies de dinossauros com penas, mas nem todas eram aviárias. Uma delas é o pequeno Sinosauropteryx prima, descoberto em 1996. Ele viveu no Cretáceo inferior entre 124 e 122 milhões de anos. Foi descoberto na China e, conforme revelaram os fósseis bem preservados, ele era colorido e media um pouco mais de 1 metro, mas não tinha parentesco com as aves. Bom, se a gente for tentar responder, né, o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, é muito importante também a gente levar em consideração que ovo, porque a pergunta não especifica. Não especifica, nunca especificou, não que eu saiba. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas ovo de quê? O ovo da galinha ou o ovo mesmo? O ovo. Porque o ovo é muito mais antigo que a galinha. Muito mais antigo. Quando as galinhas não existiam, já existiam ovos. Aí ele já responde que o ovo veio primeiro. Pois é. Porém, se as galinhas são dinossauros, né, e são dinossauros, sabe-se que os ovos surgiram muito antes delas, né, há uns 325 milhões de anos. Eram ovos diferentes, com textura grossa e maleável, como couro, semelhantes aos ovos dos répteis e dos estranhíssimos ornitorrincos, aquele bichinho que a gente não sabe o que é, porque ele parece que é uma montagem, parece um Frankenstein animal, né? Parece que ele é feito de pedaços de bichos diferentes. Gente, eu vi um nascimento de um ornitorrinco hoje pela internet. Eu até comentei, parece um sushi. Ele é até bonitinho. É uma gracinha. É uma gracinha. Mas o ornitorrinco é um bicho venenoso. Ele é venenoso. Ele é até meio perigoso. Pois é, então, voltando aos ovos e galinhas, então os ovos são muito mais antigos do que as galinhas, né? Os ovos, portanto, antecederam no mundo muito antes das galinhas, mas se nós formos levar em consideração apenas uma espécie específica de galináceo, que é no caso a galinha que nós domesticamos, nós temos que pensar o seguinte, né? Várias espécies de aves foram surgindo desde a extinção dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. Várias espécies foram surgindo. Não apareceu a galinha de cara assim, né? Então foram surgindo aves, essas aves foram se transformando. A galinha que nós conhecemos hoje, a galinha doméstica, ela já é uma transformação de outras aves. Então, se nós pensarmos assim, em algum momento, aquela antepassada da galinha moderna, que não era a galinha moderna, cruzou-se com outra galinha, ou com um galo, né, para surgir a galinha que nós conhecemos hoje. Pois é. Então, surgiu uma primeira, né, galinha doméstica. E essa primeira galinha doméstica botou um ovo. Então, se nós pensarmos assim, a galinha veio antes do ovo, com certeza, né? Mas o ovo de uma espécie de galinha. Assim, todas as espécies de galinhas que foram aparecendo, né? Claro, sempre uma primeira colocou o ovo daquela nova espécie. Então, a galinha veio primeiro. Mas isso é simplesmente uma forma de responder a pergunta. Pois é. Né? Porque, na verdade, se nós formos interpretar ao pé da letra a pergunta, o fato é, os ovos
vieram muito antes das galinhas. Aliás, muitos antes de todos os outros animais praticamente, porque nós sabemos que antigamente, né, quando nem existiam dinossauros ainda, os ovos eram formados em ambiente aquático. Sim, aquático. Inclusive vários répteis, né, a gente vê alguns répteis hoje em dia que põem os seus ovinhos dentro d'água e carregam os ovinhos nas costas ou depositam os ovos em pedras, em folhas e coisas assim. Então, antigamente, muito antes de existirem as galinhas, esses ovos já existiam. Então, tem duas formas de responder essa pergunta. Sim, o ovo veio antes da galinha, antes dela existir. E sim, a galinha veio antes do ovo da espécie dela, né? Da espécie dela. Então, a galinha doméstica, claro, surgiu uma primeira e ela colocou o primeiro ovo da espécie dela. É isso aí. Certo? Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer isso para muita gente. Ah, acho que sim. Né? E quando vocês ouvirem novamente essa pergunta, vocês vão saber que ela pode ter duas respostas. Depende do ovo e depende da galinha, Pois é. a qual nós estamos nos referindo na pergunta. É isso certo? aí. Pois é, gente, eu espero que vocês tenham curtido, né? E olha, não esqueçam, né, de fazer os seus comentários, deixar suas questões. Se tiverem alguma dúvida interessante, parecida com essa, de que veio primeiro o ovo ou a galinha, escreva pra gente, tá? Ativa o sininho de notificações, dá o seu like e ajuda o nosso programa aí pra frente, porque olha, a gente tem tanta coisa bacana para mostrar para vocês em futuros programas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nessa área. É isso aí. Muito obrigada, viu, gente, por terem assistido a mais esse programa. Como o Felipe acabou de dizer, dá uma força aí, ajuda compartilhando, porque é uma coisa muito interessante, né? E muito gostosa de fazer. Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.